2050, para onde vai a agroindústria? E para convidar os líderes que participarão deste diálogo, é com imensa honra que chamamos para subir ao palco o jornalista, escritor, atualmente âncora do SPTV segunda edição e editor-chefe e apresentador do programa dominical Antena Paulista, Carlos Alberto Tramontina. Há muito tempo que alguém não me chamava de Carlos Alberto. Muito bom dia, meus amigos. É um prazer participar, estar aqui com vocês nessa manhã. Eu me sinto muito à vontade. Eu falava para o professor Fábio, meu filho estudou na FEI. Yes. E o Caio colecionava notas 10 em cálculo. Agora ficou melhor ainda. Agora ficou grande a história, hein? E o Caio, no final do curso, foi fazer Ciências Sem Fronteiras nos Estados Unidos e, na volta, o Caio se formou, acho que há 3 anos. Na volta, ele já estava contratado pelo Google. Hoje, a hora que eu estava chegando aqui, ele me avisou que ele estava chegando em Chicago. Foi para ficar 2 semanas em Chicago, e depois mais uma semana em Mountain View, fazendo novos cursos, porque ele mudou de posição lá. Enfim. Então, eu fico muito à vontade. Eu estou voltando à FEI desde a cerimônia de formatura do Caio, há 3 ou 4 anos. Fico muito à vontade em participar desse debate. Agradeço o convite. Eu vou convidar aqui à frente os nossos painelistas, os nossos convidados desta manhã. Em primeiro lugar, eu quero convidar o Luiz Carlos Correia Carvalho, que é o presidente da Associação Brasileira do Agronegócio, a ABAG. Por favor. Luiz Carlos está vindo aí. Eu quero convidar também, convido o Gustavo Grobo Copatel, presidente do grupo Los Grobo, da Argentina. Por favor, Gustavo. E eu convido também o Bernardo Silva, que é o presidente executivo da Associação de Biotecnologia Industrial. Bernardo está aqui. E eu convido o Fernando Lemos, que é vice-presidente de Inovação, Digital Transformation and Cloud da Oracle, para a América Latina. Por favor, fique à vontade. Discutir agricultura hoje é tratar de uns assuntos mais importantes da atualidade, todos nós sabemos disso. E esse setor é um dos que já estão enfrentando enormes desafios e tem muitos desafios pela frente. Não só no Brasil, mas no mundo todo. Então, todos nós sabemos que estudos mostram que seremos 10 bilhões em 2050 no mundo todo. Como é que a gente faz para alimentar toda essa gente? Quais são as limitações que envolvem todas as atividades, as áreas agricultáveis, que não são infinitas, o aumento no consumo da água, isso para dizer o mínimo. É preciso melhorar a produtividade, mas tem as variações climáticas intensas e surpreendentes e cada vez mais radicais. E aí no Brasil esses temas todos ganham uma relevância e uma dimensão ainda maior, porque este é um país pobre, um país com enormes problemas econômicos, um país onde a tecnologia, em geral, engatinha, um país onde faltam pessoas com conhecimento tecnológico de ponta, um país onde o governo corta investimentos em ciência e tecnologia. Este é o fato. O resto é conversa. Então, enfrentar esses desafios e responder às necessidades do campo é um trabalho hercúleo. Tem questões que envolvem a sustentabilidade, o equilíbrio do meio ambiente, as exigências e necessidades do desenvolvimento urbano. Falta dinheiro para financiar tudo.
E tem a internet que não está em todos os lugares, e tem a internet que não é boa, e tem a internet que é cara. Por tudo isso, esse debate envolve um particular interesse, né? Eu vou passar a palestra para os nossos convidados e eu vou fazer uma mudança na nossa organização inicial, porque o Gustavo houve uma mudança no horário do voo dele e o Gustavo tem que retornar imediatamente, porque ele tem um voo antes do meio-dia para a Argentina e está desesperado para assistir o jogo da Argentina hoje à noite. Na verdade, ele vai para... Não, brincadeira. A Argentina vai jogar no Equador, né? É isso. Mas o Gustavo tem compromisso, então a gente vai fazer uma pequena inversão no nosso roteiro e eu vou passar a palavra para você, Gustavo, para fazer a sua apresentação dentro do tempo que é possível. Obrigado. Eu acho que vou torcer por Brasil no Mundial de Rússia. Mas agora estou seguro, casi. Agradeço a invitação dos organizadores para compartilhar algumas ideias em portunhol básico. Todos conhecemos que as coisas vão mudar. Não são tempos de mudanças, sino mais mudança de tempos. As coisas vão mudar estruturalmente no agronegócio, nas áreas rurais. Eu gostaria de señalar algumas coisas que agora estamos olhando, mas seguramente isso representa um porcentagem bem pequeno de coisas que vão acontecer. Muitas mais coisas não conhecemos ainda. As primeiras questões têm que ver com a biotecnologia. A biotecnologia provavelmente vai mudar o funcionamento das plantas, dos vegetais, e vão transformar as plantas em verdadeiras fábricas. Fábricas que utilizam energia solar, fábricas que não produzem dióxido de carbono, que lo absorben, fábricas que van a producir no solamente alimentos, energía, plásticos, enzimas, medicinas, una cantidad enorme de productos, plantas que van a ser la base de una revolución industrial verde. Esa revolución industrial no va a acontecer en áreas urbanas, va a acontecer en áreas rurales y probablemente va a redistribuir el proceso migratorio de las zonas rurales a las ciudades, creando nuevas áreas periurbanas mixtas. Entonces, felicito a los organizadores por colocar este tema en la discusión. Segundo punto, estamos produciendo sementes listas para usar. Son sementes que tienen una carga genética, con mudanzas genéticas, mas también cubiertas por microorganismos que van a ayudar a las plantas a crecer y a hacerlo. La microbiología va a converger con la genética y con la biotecnología. Vamos a estar utilizando cada vez más productos biológicos, productos más amigables con el medio ambiente. Hay una tendencia bien grande ahora en Estados Unidos, en Israel y en otros lugares científicos, centros científicos, una tendencia muy grande a la utilización de productos biológicos. La robótica va a mudar absolutamente todo lo que ahora estamos olhando no campo. La robótica tradicionalmente pensada para reemplazar os tractoristas, mano de obra, mas eu acho que há uma robótica que vai mudar toda a estrutura da maquinaria agrícola. En MIT, en Estados Unidos, están trabajando con la idea de inyectar sementes. Ahora nos plantamos arrastrando máquinas y necesitamos tractores
Mas eu acho que no futuro probablemente no se van a necesitar tractores, porque unas máquinas robotizadas van a inyectar sementes y van a poder plantar esas sementes a grandes velocidades en espacios absolutamente nuevos, dirigidos con GPS, integrando la robótica, la genética, la biotecnología, la microbiología, robots impulsados por energías renovables, probablemente energía solar, ¿no?, sin necesidad de combustibles. La agricultura de precisión está mudando también la forma de hacer agricultura. La agricultura de precisión permite hacer una gestión de la heterogeneidad. Las áreas rurales no son homogéneas, mas no hacemos tratamiento como si fueran homogéneas, son heterogéneas. La agricultura de precisión es una herramienta fantástica. Tiene el impacto que el microscopio tuvo en la medicina, la agricultura de precisión es en la agronomía. Porque con un microscopio científicos pudieron olear cosas que antes no oleaban. Con agricultura de precisión los ingenieros agrónomos podemos olear cosas que antes no oleábamos. Big Data, inteligencia artificial, integración con Internet of Things, Machine Learning, van a poder procesar información y alcanzar a los gestores mucho conocimiento para aplicar mejores tecnologías y para poder hacer una gestión mucho mejor. Probablemente en corto tiempo tendremos la logística uberizada, la logística de granos. Hay muchas iniciativas que están mudando la forma de contratar los camiones y eso va a mudar totalmente el costo y la forma de organización de la logística de granos. El comercio electrónico es una idea bella, mas ahora con los millennials entrando en la toma de decisiones en el campo, yo acho que el comercio electrónico y otras alternativas, marketplace y demás, van a estar también bien presentes en un campo futuro. Toda esa convergencia tecnológica impactará en innovaciones organizacionales. Vamos a poder hallar nuevas formas de organización. Organizaciones en red, en cadenas de valor, transnacionales, público-privadas. También va a mudar la forma de gobierno más transparente. Yo acredito mucho en que las empresas del siglo XXI van a ser empresas porosas, empresas que impacten a la sociedad y que van a dejar que la sociedad las impacte. El límite de esas empresas es más difuso, porque van a ser empresas que necesiten muchos fornecedores especializados, conocimiento intensivo, y el futuro de esas empresas y la competitividad de esas empresas dependerá de la calidad de los fornecedores. Entonces los fornecedores van a ser parte de la empresa, no formalmente, pero sí dinámicamente. Los fornecedores trabajando en red con distintas formas jurídicas. Esas empresas porosas se dice en portugués, ¿se entiende bien? Sí, porosas. ¿Cómo? Porosas. Van a permitir transferir sus conocimientos a la sociedad e impactar en la sociedad. Van a ser empresas que van a hacer políticas públicas desde el sector privado, van a colaborar con los gobiernos haciendo políticas públicas y también van a ser impactados por la sociedad, que va a exigir más transparencia y más compromiso de las empresas con la creación de un mundo nuevo. Yo acho que el gran compromiso de esas empresas es transformar una sociedad de miedo en una sociedad de esperanza.
Eu acho que esse é um grande desafio que temos por delante em um mundo de convergência tecnológica e transformações humanas e organizacionais. Obrigado. Obrigado, Gustavo. Eu não sei quanto tempo você pode continuar conosco aqui, aí você controla o teu tempo e a tua obrigatoriedade. Acho que não muito tempo mais, apenas o tempo para descer a escada. Obrigado. Um abraço a você. Bom retorno. Eu vou passar a palavra agora para o Luiz Carlos Correia Carvalho, que é o presidente da Associação Brasileira do Agronegócio, para ele apresentar as ideias dele desta manhã aqui. Por favor. Bom dia a todos. É um prazer estar com vocês. Eu tenho que me desculpar pelo atraso na parte da manhã, mas foi a tecnologia que nos derrubou. A minha é o Chico. O Waze quase que nos levou em Cubatão, mas tudo bem. A gente acabou chegando. Mas eu ouvi com muita atenção a fala do Gustavo, e eu queria comentar com vocês muito da sua apresentação, Carlos, que foi muito interessante. A gente tem, de alguma forma, uma tendência, tantos estudantes aqui, de fazer projeções com base naquilo que foi o passado. E, por vezes, chegamos a números incríveis, né? E que nos assustam. Não é por menos que as teses de Malthus estão constantemente voltando, né? E estamos nós aí na discussão, na apresentação do Carlos, sobre a questão do crescimento da população, mais que isso, num processo intenso de urbanização, levando a uma mudança de hábito de consumo, e o questionamento sobre os limites do planeta, e será que a gente é capaz de produzir isso tudo em termos de alimentos e de energia renovável, dado o fato que estamos discutindo sobre sustentabilidade. E como é que nós vamos chegar a isso? O Brasil tem características realmente muito interessantes. E a principal delas é que, de fato, há um reconhecimento, seja da OCDE ou mesmo da FAO, juntos, que o crescimento da oferta de produtos derivados da biomassa terá no Brasil certamente o principal player, de tal forma que nos próximos 10 anos, ou dentro de 10 anos, o Brasil, inclusive, também deverá ser, de fato, o ator mais importante do ponto de vista de geopolítica de alimentos e de energia renovável, né? Combustível líquido ou mesmo energia elétrica derivada da biomassa. Eu tenho lido com muita atenção, Carlos, a uma discussão intensa que se faz hoje nos Estados Unidos, parte da Europa, em que se discute, na realidade, se estamos vivendo um momento da chamada estagnação secular, que se define rapidamente por alguma coisa como cresceríamos, sim, porém cresceríamos a índices iguais àqueles que nós tínhamos antes da Revolução Industrial, que chegavam a 2% ao ano. É uma discussão de Robert Gordon, que é um cara extremamente preparado nisso, e que é contestado, por outro lado, principalmente pelas inovações que deveriam acontecer em cima de Big Data, em cima da questão da informática, da TI, que foi aqui discutido, da robótica, da nanotecnologia, etc. O que eu gostaria de comentar é que a tese que hoje, de alguma forma, caracteriza que cresceremos, sim, mas em taxas menores, por um lado. Por outro lado, a tecnologia levará à agregação de valor. Vou dar um exemplo para vocês no agronegócio. Por exemplo, o aminoácido que alimenta frangos. Significa um salto do ponto de vista de capacidade competitiva, por um lado. Por outro lado, significa uma certa redução na necessidade de áreas para plantio de proteínas que vão ser sintetizadas no aminoácido. É uma forma de se chegar a uma população crescente dessa forma. Outro lado que no entanto, nos atormenta é que a gente vive sobre um tripé básico, Carlos, que eu não quero passar muito tempo, mas um tripé básico, que, por um lado, é a questão tecnológica, que nós estamos discutindo aqui, que, de fato, há uma série de coisas a acontecer e que está num caminhamento rápido. Por outro lado, a questão da globalização, quando você vê o Trump e você respira duas vezes preocupado com como será a sequência ou a consequência
de ações como as que nós temos visto, com a questão do Brexit, agora a questão da Espanha, né, e por aí vai. A gente vive um momento diferente, mas o que eu queria lembrar principalmente é que o protecionismo que volta à moda significa dificuldades a países como o Brasil de ampliar suas exportações, de ocupar cada vez mais o espaço, né? E um terceiro tema, que são as alterações climáticas, que, de algum modo, vamos dizer assim, foi ratificado pelo presidente Temer, aqui no Brasil. O Trump quer voltar atrás nos Estados Unidos, outros países seguem ratificando e apoiando, mas é um fato que nós temos 99% dos cientistas caracterizando isso, com uma porcentagem mínima dando contra, mas que nos leva, de novo, a uma reflexão sobre esse tripé fundamental vai suportar uma série de problemas, como a questão demográfica, países envelhecendo, principalmente um país como o Brasil, que envelhece sem ficar rico, que é pior. Nós temos a questão, vamos dizer assim, da educação. Eu estou aqui numa escola de realce, sabe muito mais do que eu do problema que é a questão educacional no Brasil. A questão de endividamento, Carlos, o endividamento é grave, portanto, o mínimo de confiança não é suficiente para a gente poder realmente ver investimentos em profusão. Nós precisamos dar uma olhada na questão do endividamento, as dificuldades que o país passou, e a questão da desigualdade, que é um outro fator que pesa muito nessa sua equação. Obrigado. Obrigado, Luiz Carlos. Eu quero passar, então, a palavra agora para o Luiz Carlos Correia Carvalho, que é o presidente da Associação Brasileira... Desculpa, Luiz Carlos, você acabou de falar. Bernardo Silva, presidente executivo da Associação de Biotecnologia Industrial. Bernardo, por favor. Bom dia a todos. Em primeiro lugar, é um prazer estar aqui na FEI. Eu queria agradecer o gentil convite para compartilhar um pouco da nossa visão, das mega tendências e essa interface entre agricultura, indústria e inovação. E também cumprimentar os demais painelistas. Eu acho que vai dar uma conversa boa aqui. Antes de mais nada, eu só queria começar falando um pouco da história da associação, que tem muito a ver com o tema. A BBI, ela começou há 3 anos, né, reunindo empresas nacionais, multinacionais, que enxergam no Brasil o lugar onde a música da bioeconomia avançada vai tocar, né, pelos motivos que todos sabem, que foram já colocados aqui pelo Leonardo, pelo Caio, né, biomassa abundante e competitiva em termos de preço, biodiversidade, talvez a maior biodiversidade do mundo, clima, competência técnica e toda a infraestrutura que a gente já tem hoje do agronegócio brasileiro. Então, essas empresas, elas, olhando o que vem acontecendo no mundo, algumas megatendências, elas passaram a fazer uma mudança de paradigma industrial, né, saindo do desenvolvimento de tecnologias de produção de base fóssil para tecnologias para produção de bens e produtos materiais de origem biológica. E quais são essas megatendências que estão servindo de drivers para essa mudança? A gente enxerga 3. A primeira delas é o envelhecimento e a urbanização da população mundial. A gente, né, tem estimativas de vários órgãos internacionais que até 2030 teremos 9 bilhões de habitantes no planeta, que viverão mais de 90 anos, né, 70% delas nas cidades. O impacto que isso vai ter é fantástico e fenomenal, né? Vai ser impactos profundos na forma da gente produzir alimentos, consumir alimentos e demais produtos, né? A segunda mega tendência, indústria 4.0 e o consumismo, né? Cálculos também estimam que, para atender essa demanda dessa população crescente, a gente vai ter que duplicar o uso de recursos industriais, né, nos próximos 13 anos, até 2030. Né.
a gente vai ter aí mais de 3 bilhões de pessoas cuja renda vai quintuplicar. Então, vão consumir mais produtos de alto valor agregado. Né? Exemplo da China, que foi colocado pelo Leonardo, né? Sair do consumo atual de carne para patamares brasileiros vai simplesmente, né, enfim, ter um impacto profundo no meio ambiente e na economia. E, por fim, eu acho que talvez o maior de todos é a questão de mudanças climáticas e sustentabilidade. Tem um relatório do Fórum Econômico Mundial, lançado em 2016 em Davos, que chama Global Risk Report. É um relatório que tenta elencar os principais riscos em termos de impacto e possibilidade aos olhos de centenas de executivos e representantes da sociedade civil e lideranças de governo. E o principal risco, naquele ano, 2016, foi a falha na adaptação e mitigação às mudanças climáticas, que será o maior impacto à humanidade e aos negócios. Vindo do Fórum Econômico Mundial, isso é até interessante, porque você sai de uma conversa de sustentabilidade, né, daquela conversa de responsabilidade corporativa, responsabilidade social, para a simples sobrevivência das empresas e da humanidade. Então, entra num nível estratégico. Então, foi pensando nessas, olhando, né, essas megatendências que a associação e as indústrias que a fundaram, empresas como a Dow, a Dupont, a BASF, né, empresas brasileiras como a Granbio, a Raizen, a Braskem, estão enxergando o seu futuro, né, e potenciais oportunidades de mercado. Então, eu queria passar essa primeira visão de como a gente enxerga, porque eu acho que, mais importante do que falar do que a gente está fazendo em termos de biotecnologia industrial, né, falar o porquê estamos fazendo a biotecnologia industrial. Porque a gente enxerga que, frente a esses grandes desafios da humanidade, né, a gente tem, talvez, a maior oportunidade de negócios da nossa geração, que é desenvolver as tecnologias que vão ultrapassar essas barreiras e ultrapassar esses desafios, né. Eu queria, talvez, só fechar rapidamente essa minha fala inicial com uma história que para mim é inspiradora, e eu acho que será para todos, né. Há muito tempo atrás, na década de 80, o Steve Jobs estava procurando um CEO para a Apple. E, entre várias entrevistas, ele teve uma entrevista com o então CEO da Pepsi, né, e ele, entre várias conversas, a coisa não fluía, e aí chegou num ponto que o Steve Jobs, já sem paciência, virou para... Não vou lembrar do nome da pessoa, mas virou para o CEO da Pepsi e falou: vem cá, você quer fazer água com açúcar para o resto da tua vida, ou você quer ter a chance de mudar o mundo? E aquilo realmente teve um impacto fantástico na forma do cara pensar e mudou a visão dele em relação à Apple. E eu acho que nós, da biotecnologia industrial, pensamos da mesma forma, né? Queremos parar de fazer água com açúcar, né, produtos básicos, e usar a agricultura brasileira, né, rica em biomassa, para desenvolver etanol de segunda geração, polímeros, materiais, né, plásticos, né, desenvolver o conceito de biorefinaria no Brasil, né, e consolidar a bioeconomia avançada em alinhamento com outras tecnologias convergentes da indústria 4.0, a inteligência artificial, a robótica, e Big Data e por aí vai. Então, é com esse espírito que a gente busca desenvolver o nosso trabalho, é nesse espírito que a gente está aqui para discutir esses assuntos importantes, e eu acho que
com esse espírito que vocês estão aqui na FEI, nesse congresso de inovação, porque querem mudar a forma de consumir e de produzir bens e produtos. Então, eu paro por aqui e depois a gente continua na discussão. Valeu, Obrigado. Bernardo. Obrigado. Agora o Fernando Lemos, vice-presidente de inovação, Digital Transformation in Cloud da Oracle para a América Latina. Por favor. Bom dia, Tramontina. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui como também engenheiro. Então, há 22 anos atrás eu estava desse lado. Agora eu estou aqui com a oportunidade de dividir com vocês um pouco da minha visão e do que a gente tem visto no mercado. O momento que a gente vive hoje é um momento super importante. A gente está vivendo, talvez, um momento que acontece a cada 40, 50, 100 anos. A gente está vivendo um momento da quarta revolução industrial. A gente está vivendo um momento ou da segunda revolução da tecnologia da informação e comunicação. E é um momento ímpar pelo seguinte: se a gente for olhar para todas as nossas outras revoluções, essa é uma revolução que vem muito mais pelo conhecimento, a liderança pelo conhecimento. Uma diferença grande e forte com relação à revolução industrial per se. E a gente vê nesse momento o papel fundamental da academia, da indústria, das empresas e principalmente dos empreendedores em criar novas condições para transformar o mundo. O Tramontina colocou um pano de fundo um pouco, talvez, realista, pessimista, e eu preferia ser otimista. A gente está vendo que a curva da demanda, como a gente ouviu aqui, vai crescer, 9 bilhões de pessoas, 10 bilhões de pessoas. Portanto, onde há demanda, se a gente melhorar a inovação, e a gente está aqui nesse congresso para discutir as megas tendências para 2050 e a inovação, essas duas coisas em conjunto, com pessoas brilhantes e talentos, a gente pode criar novas condições e a gente pode ter a oportunidade de criar novos momentos. A gente tem linhas de pensamentos globais comentando sobre o conceito da exponencialização, que a gente vive num momento de abundância e não mais de escassez. E tudo que nós, como humanidade, criamos até hoje foi no conceito de que as coisas eram escassas. A gente tem vários problemas a serem resolvidos, mas hoje a gente tem tecnologia suficiente para resolvê-las. A gente tem que aplicá-las na prática. O gap tecnológico de tecnologias disponíveis versus as tecnologias aplicadas ainda é grande. Muito mais tecnologia desenvolvida ainda não aplicada. E a gente olha isso para todos os cenários. Robótica e tecnologia da informação, bioinformática, biotecnologia, ao ponto de que, se a gente aplicar todas essas inovações na prática, a gente pode mudar qualquer curva de consumo. O ponto é que nós não estamos sozinhos. O Brasil hoje é líder no mercado agroindustrial mundial, um dos líderes, mas novos entrantes têm aplicado mais tecnologia do que nós, e se a gente não acelerar a nossa curva de adoção em tecnologia e aplicação dessa tecnologia, nós podemos deixar de ser um país ultra, mega, super competitivo para ser um país competitivo. O que a gente precisa é novos pensadores aplicando essas tecnologias. E eu venho de uma indústria, eu sou engenheiro eletrônico, eu venho de uma indústria onde a gente aplica não mais a tecnologia eletrônica per se, mas a digitalização do mundo é o que a gente está aplicando hoje em dia. A gente tem a oportunidade de fazer a medição milimétrica de informação por sensores, por satélites, e tomar essas informações como base nas nossas decisões, de curto, médio e longo prazo. Então, a gente tem as tendências que a gente tem visto sendo aplicadas no mundo, são o uso da tecnologia da informação como Big Data, a solução de Advanced Analytics, inteligência artificial, evoluindo de uma forma que é aplicável a custo muito baixo hoje em dia. A gente está vendo a tendência de máquinas de autoaprendizado, guiados e não guiados, sendo aplicados na agricultura, com drones, com medições de qualidade de solo, de plantas, avaliando a sua qualidade e permitindo aplicar não mais a aplicação de, talvez, pesticidas ou remédios em toda a plantação, mas pontualmente numa planta. A evolução das plantas individualmente tem permitido a gente pensar repensar o modo de produção e consumo, e a gente tem visto muita linha da sustentabilidade indo para uma linha onde a gente produz mais com muito menos. Então, a gente vê repensar o contexto do mundo agroindustrial, inclusive no ponto de o vegetarianismo e o veganismo crescendo consideravelmente no mundo. Isso vai mudar muito provavelmente, porque a geração nova, a geração millennials
Y e Z, tem outro conjunto de valores que talvez a nossa geração e a geração que nos criou. E eles precisam e procuram a produção e o consumo de uma outra forma do que a nossa produz. Então, para vocês terem uma ideia, a gente teve a oportunidade de estar junto com um grupo de 30 líderes brasileiros na Singularity University, agora em junho, onde se discute muito no contexto de bioinformática carne artificial produzida em laboratório, onde se discute, por exemplo, carne 100% vegetal, baseada em hemoglobina vegetal. Por quê? Porque uma das discussões muito grandes que se tem é o custo e o consumo de energia necessário para se produzir proteína animal com base em gado, no Brasil e no mundo. Aqui é barato, mas não necessariamente no mundo é. E eles já estão indo para uma linha onde, e eu tive a oportunidade de experimentar semana passada, um hambúrguer 100% feito de fibras vegetais, com hemoglobina vegetal, disponível já no mercado americano. O que é importante é que líderes como vocês, líderes jovens, tomem a liberdade, a liderança de empreender e transformar o nosso país e esse mundo com todas essas tecnologias que estão disponíveis. Nessa nova revolução, o que se diz é que tudo que puder ser automatizado, vai ser automatizado. E nós já estamos indo para uma linha do que não é mais só automação, a gente está falando de sistemas autônomos. Foi dado o exemplo dos carros autônomos, o exemplo dos tratores autônomos, os exemplos dos caminhões autônomos, mas tudo está indo para a linha de automação e gerando sistemas autônomos. Então, a gente pode trabalhar nessa área e ser líderes para a transformação dos sistemas para sistemas autônomos, e tudo que não puder ser automatizado, a criatividade, pode ter muito mais valor. Então, a inovação é o centro de conexão entre esses dois mundos, entre os sistemas e as demandas com a capacidade de produzir inovação. Então, a minha mensagem é de positivismo, Carlos, porque acho que nunca antes nesse mundo, e a gente já está dizendo de outros players desse mundo, dizendo... com algumas frases, nunca antes. Nunca antes nesse mundo, é um pouco maior. A gente já está discutindo, tem seres humanos discutindo a transcendência da humanidade, a gente sair da Terra, mas a gente pode aplicar essas tecnologias para melhorar as condições que a gente tem aqui. E a gente deveria ser líderes para fazer isso acontecer nessa geração, para que essa geração deixe para as próximas, talvez, o que a gente não fez, ou que as anteriores não fizeram até esse momento. Então, é um momento ímpar para vocês, nós como líderes, mudarmos o mundo, mudarmos o Brasil, acabarmos com a fome, acabarmos com a falta, porque a escassez não é mais o modelo. A gente tem livros, pensadores falando de abundância, falando de tecnologias exponenciais, que, se aplicadas, a gente muda qualquer equação que a gente está vendo no momento hoje. Valeu, obrigado, Fernando. Agora, então eu pergunto para vocês, como é que a gente coloca o Brasil diante deste cenário que vocês traçaram rapidamente para a gente aqui? Diante de tudo que podemos imaginar para 2050, como é que ficamos nós aqui? Porque não adianta a gente pensar só no 2050 em relação aos outros, mas eu pergunto a vocês, nós, onde é que nós estamos, qual é a relação que nós temos com os outros, com o que se faz lá fora, o que trava a nossa inserção neste pacote global e o que dificulta a qualidade do desenvolvimento aqui. Por favor. Gostei muito do debate que a gente está fazendo na primeira questão. Abre porta e janela para a gente falar sobre tudo. Mas eu queria trazer um pouquinho a discussão para aquele que tem pé. Eu acho que eu sou o único engenheiro agrônomo aqui do grupo que tem um pouco de poeira na botina, para a gente falar um pouquinho sobre isso. Eu estou olhando para a Bia, que é minha amiga, que faz a produção orgânica, né, que tem tanto valor, né, justamente porque abraça todo um setor ou uma realidade social extremamente importante para o país. O que eu quero dizer para vocês, você falou uma coisa fundamental quando você diz que a gente vive um momento de abundância. O momento de abundância para o Brasil é um momento de preços menores. Toda a tradução dos próximos 10 anos, nós estamos falando até perto de 2030, significa preços de commodities agrícolas e mesmo de produtos derivados dela, com valor agregado, menores do que nós vimos nos últimos 10 anos. Portanto, a tendência da demanda é, obviamente, crescente, mas em índices menores. Esse é um dado relevante. Segundo dado relevante é a preocupação que eu falei anteriormente sobre a questão do protecionismo. É nesses momentos, vamos dizer assim, de abundância que o protecionismo
cria dificuldades maiores, porque boa parte da abundância é derivada de subsídios e de suportes políticos, de política pública dos países, que, de alguma forma, afetam tremendamente o Brasil, do ponto de vista da nossa importância, que é a sua questão, Carlos, da nossa importância na geopolítica global. Sem dúvida alguma, se nós olharmos o país digamos assim, o que é que ele impacta do ponto de vista global, é realmente o potencial do agronegócio ou da biomassa. Claro que a discussão de agregar valor tem uma importância enorme, desde que, obviamente, os mercados fossem mais abertos. Nós estamos vivendo momentos incríveis. Nós estamos agora, por exemplo, discutindo um acordo Mercosul-União Europeia, no qual eles querem nos dar algumas sobras da sua produção interna e querem colocar toda a produção deles aqui dentro. Então, nós vamos continuar a viver isso, que é o mundo real. E, para isso, a gente tem que estar realmente cada vez mais preparado. Toda a tecnologia e a discussão que a gente está colocando aqui, ela tem, essencialmente, um objetivo fundamental, que vocês colocaram bem, que é reduzir custos. Ou seja, a palavra produtividade para o Brasil é absurdamente essencial, porque nós vamos ter que competir com subsídios e proteções, portanto, os nossos custos terão que ser realmente baixos. O que nós vimos nos últimos anos? Nós vimos custos subindo, nós vimos o governo perdendo a capacidade de fazer política pública. E a gente não falou sobre isso, mas eu queria colocar esse tema, Tramontina, que é a questão de política pública. A gente está vivendo um governo de transição, que está pedindo a Deus para não morrer na praia, e, na verdade, a gente não está, dessa forma, tentando construir o futuro como devemos. Conseguimos um êxito com a questão trabalhista, que eu julgo essencial, mas, de fato, continuamos com o custo Brasil monumental, trazendo enormes dificuldades, inclusive para a questão da agregação de valor e a questão tecnológica, né? De poder realmente ter, inclusive, orçamento para poder despertar toda a criatividade que temos nos nossos jovens e nas nossas universidades. Então, o mundo real se traduz nisso. Eu queria colocar um ponto, Tramontina, aqui, só para fechar esse ponto. Vocês sabem que o agronegócio é 1/4 do PIB brasileiro. 1/4 do PIB significa muito, né? Significa realmente muito. E são cadeias, longas cadeias produtivas, que, obviamente, dependem cada elo do elo seguinte ou do anterior, para a gente poder ter sucesso. Eu entendo que, do ponto de vista geopolítico e de visão prospectiva, o Brasil deveria fazer um esforço monumental para, de fato, ser uma grande plataforma de exportações de todos os elos das cadeias produtivas. O Brasil não pode simplesmente exportar etanol ou açúcar. Tem que exportar equipamentos produzidos na área de bens de capital para o mundo todo, tem que exportar máquinas agrícolas, implementos agrícolas, tem que exportar essa fantástica tecnologia tropical que foi feita no Brasil. O Brasil domina hoje o cenário, o Brasil faz 3 ou 4 safras por ano, portanto, o Brasil é, de fato, um país que vai liderar e, obviamente, vai encontrar enormes dificuldades para isso. Se nós conseguirmos caracterizar internamente como prioridade o que tem que ser feito em prol disso e nos prepararmos externamente, eu duvido que a gente consiga, de novo, ter, digamos, relações exteriores com uma atenção enorme para Venezuela e para Equador. A gente tem outras coisas para fazer. Enfim, eu acho que esse é o mundo real que a gente vai enfrentar. Bom, talvez para responder a sua pergunta, Carlos, eu queria colocar o exemplo do etanol celulósico, etanol de segunda geração, aquele que é feito de resíduos agrícolas, bagaço, palha, cana-de-açúcar ou demais, né? Hoje, no mundo, existem 6 plantas de escala industrial produzindo etanol celulósico. 2 delas no Brasil. A primeira planta foi inaugurada em 2014 na Itália. Logo depois vieram a segunda, a terceira foi uma brasileira, da Granbio, em Alagoas. A quarta foi uma usina aqui em Piracicaba, da Raizen, que foi a primeira usina do mundo
a integrar a produção de primeira e segunda geração de etanol, né? Ou seja, a gente está na vanguarda dessa nova tecnologia que está surgindo aí, que vai pegar lixo, resíduo, que ou é queimado no campo ou é colocado na caldeira, para produzir um etanol mais limpo, sustentável, com maior valor agregado, né? Para se ter uma ideia, o mercado norte-americano paga até 22% a mais de prêmio para produtos biocombustíveis com uma baixa pegada de carbono. Então, a gente não pode nem falar que, assim, apesar de ser etanol, é valor agregado à produção que hoje já existe no Brasil. Então, eu acho que isso demonstra claramente como é que o Brasil está se posicionando. A gente, talvez, pela primeira vez em várias décadas, está atuando em pé de igualdade com outros países. As outras plantas, além da Itália, estão nos Estados Unidos e tem uma na Inglaterra. Então, é importante a gente enxergar que nós temos, sim, a capacidade de transformar o agronegócio, a agroindústria nacional, em uma indústria, de fato, onde, além de etanol de primeira e segunda geração, a gente pode produzir outros materiais, né? Basta, por exemplo, se você quiser produzir um polímero ou um outro material, uma outra molécula que não seja etanol, mudar a levedura que vai fermentar os açúcares que são extraídos da celulose, né? Você muda ali, faz um melhoramento genético no bichinho, ele vai produzir outra coisa completamente diferente. Então, nós enxergamos que esse é um movimento que pode levar a uma reindustrialização brasileira e uma industrialização do campo, onde biorrefinarias vão estar nas regiões onde onde temos a biomassa disponíveis e produzindo, além de alimentos, além de grãos, biocombustíveis de alto valor, materiais de alto valor, enfim, uma possibilidade enorme de novos produtos. Então, respondendo claramente a sua pergunta, nós estamos atuando em pé de igualdade com os líderes desse movimento em escala global. Agora, o que eu acho que falta para a gente, de fato, consolidar isso no longo prazo são políticas públicas, né, como o Caio bem colocou. Um caso que a gente precisa destacar aqui é o programa RenovaBio, que é uma política pública que visa valorizar o carbono, né, a intensidade de carbono dos biocombustíveis hoje consumidos no Brasil, e induzir a inovação do setor, a produtividade do setor. Agora, a gente precisa de vontade política para esse negócio sair, né? A gente precisa de coragem para colocar isso como prioridade, principalmente quando a gente está aqui às vésperas da COP23, e onde nós, como um dos países que, né, trabalhamos para a construção de acordo do Acordo de Paris, teremos que apresentar algo. Então, o meu apelo é que a gente olhe o Brasil com um copo bem cheio, né, e cobrar as lideranças políticas, as políticas públicas que vão, de fato, colocar a gente nessa direção no longo prazo. Acredito que a gente tem uma oportunidade de novo ímpar de fazer a mudança. A gente é líder, mas para continuar líder a gente vai ter que continuar investindo muito e a passos exponenciais. O fato da gente ser líder não permite a gente descansar, pelo contrário, a gente tem que continuar investindo e aplicando isso. Se a gente vê a conexão entre inovação e empreendedorismo, eu acredito que é a resposta para a gente fazer com que as coisas mudem e aconteçam. Se a gente olhar na década de 80, Israel transformou-se por uma definição de ser a nação empreendedora. A Startup Nation foi como a definição deles e hoje eles são o que são. Os tigres asiáticos, a Coreia, todos se transformaram. A gente tem que ter o campo forte, mas a gente tem que ter a indústria forte.
bens de capital têm que ser gerados de novo e exportados para fora. Então, aplicar o que a gente tem hoje de tecnologia disponível, já com inovação e empreendedorismo, é a forma, é a equação para se resolver. E a gente tem um complexo brasileiro de se colocar sempre da forma da inferioridade. Muita coisa se criou aqui, a gente tem a Embrapa como um grande exemplo, e a gente tem que continuar falando mais do que a gente faz. A gente é tímido, e a gente pensa que o Brasil é o limite de onde a gente trabalha. A gente tem que trabalhar no Brasil e no mundo. A gente tem que exportar e fazer mais marketing do que a gente produz. A gente tem muita qualidade nesse país e a gente tem que continuar aplicando essa qualidade para aumentar a eficiência. E como foi colocado, o governo é importante, mas ele não é tudo. O Brasil tem uma força muito grande de grandes riquezas que estão em poucas famílias, que se eles tomassem a mesma decisão que foi tomada em Israel, nos Estados Unidos, e transformar-se num modelo de venture capitalism, de investimento em empreendedorismo, investimento de risco e de longo prazo, a gente já tem todas as equações para fazer a mudança do país. O governo é importante, a regulação é importante, mas ela não pode ser o limitador e ela não deve ser o limitador. A gente não pode esperar que alguém faça por nós. Nós que temos que fazer a mudança. Essa é a minha crença, essa que eu tenho visto no mundo. E eu gosto de ver quando jovens que estão aqui na faculdade, vendo os exemplos que eles têm ali fora, eles estão criando a tecnologia. Nós aqui, como indústria, como agronegócio e como empresários, temos que aplicar o que está sendo criado nas faculdades, no cenário de produção e geração de economia, resultados, porque já existe a tecnologia, já existem as capacidades, a gente só tem que aplicá-las. Então, o governo é importante, e o governo tem feito uma parte que é o Brasil está na linha da indústria 4.0, a gente não é o líder, mas a gente foi rápido nessa adoção. O Brasil definiu o Plano Nacional de Internet das Coisas, é um programa de investimento consideravelmente importante no Brasil, na frente de vários outros países. A gente tem discutido o contexto das criptomoedas e o contexto do blockchain, que são tecnologias que vão ter que ser aplicadas no campo. Então, a gente viu aquele exemplo que o Leonardo mostrou para a gente de toda a cadeia produtiva do agronegócio sendo monitorada. Hoje, a gente faz uma monitoração, a gente pode dizer, entre aspas, eletrônica. A gente vai ter que ir para o efeito digital de fato, com contratos inteligentes, que nos Estados Unidos chamam de smart contracts. A gente tem tecnologia enorme para aplicar. Então, a chance que a gente tem como Brasil é, já que a gente não fez muita coisa num período X, a gente pode dar um salto quântico de resultados se a gente começar a aplicar já o que a gente tem de produção na academia, em conexão com a empresa, com a indústria e com o agronegócio. Então, eu queria perguntar para vocês o seguinte: nós podemos chegar a 2050 sendo um player internacional absolutamente consolidado dentro da área do agronegócio e da agroindústria, ao mesmo tempo tem gente passando fome aqui dentro? Vai pela ordem, né? Vamos lá. Quando a gente discute alimento, que é o seu posicionamento, Isso, por um lado, isso. a gente está falando, por um lado, da questão da produtividade, vamos dizer assim, e respondendo, em primeiro lugar, a sua questão. O agronegócio hoje é responsável por conseguir responder com o aumento de produção a uma perda real, no último século, dos preços reais em 1,5% ao ano. Ou seja, quem não teve capacidade de produtividade de atender 1,5% ao ano está fora do jogo. A gente continua não só no jogo, como queremos aumentar e estamos aumentando. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, um dos maiores problemas, que talvez seja até 1/3 do problema de alimento, são as perdas que a gente tem, tanto no campo quanto nos restaurantes e nas cidades, e aí, de novo, a gente passa a discutir a cidade e o campo. A gente tem perdas no transporte, uma logística ridícula que o Brasil tem. É inacreditável isso. A logística, nossos papéis foram feitos há tanto tempo atrás, que estão guardados nas estantes em Brasília, todos amarelados, o papel começa a desfazer, né? E não sai do projeto, e a gente está com uma posição ridícula. Então, nós temos isso, a questão dos alimentos, a questão da logística, que também é fundamental. E nós temos uma outra questão terrível. Eu estou vendo o Theo lá, e me permita falar um pouco da Bayer, mas usando o exemplo dele, é uma coisa terrível. O agro nos trópicos significa que eu preciso de remédio para a planta. Eu vou aqui na farmácia e compro um remédio que não seja tarja preta, para a minha saúde, e se for um problema grave, tem que ter passado no médico e vou comprar um remédio de tarja preta.
A agricultura, a planta, precisa de remédio aqui. E nós temos um sistema no Brasil que a gente costuma chamar onde tudo some, o Triângulo das Bermudas, né? Toda coisa importante some lá, que é o Ministério da Agricultura numa ponta, o Ministério da Saúde na outra e o IBAMA na outra. O que acontece? Nós não temos uma molécula nova, menos do que 10 ou 15 anos para ser lançado. Quando a gente lança ou aprova a molécula aqui, que foi aprovada na Alemanha, ou nos Estados Unidos ou na Argentina, eles já estão abandonando essa molécula. E isso, obviamente, eu estou falando de detalhes pequenos que fazem com que uma empresa como a Bayer, obviamente, sofra muito com isso. Vou dar um outro exemplo. Eles estão com uma variedade GMO, que foi discutida com o diretor deles, mostrando que, em setembro, quando normalmente a cana-de-açúcar tem 15 de açúcares redutores totais, essa cana tem 26. Né? Pois bem, está ótimo, nós vamos lançar isso como? O mundo lá fora é contra o GMO, então, se eu fizer uma produção aqui, o Brasil não vai conseguir exportar, porque é contra o GMO. Ou seja, gente, tecnologia fundamental, capacidade competitiva fundamental, o que nós temos nas estantes nos dá uma capacidade competitiva enorme, mas, volto a insistir, a questão do comportamento do Brasil, ou seja, que o protagonismo do Brasil esteja, de fato, na altura dos nossos líderes. E só para falar de líder, que é uma coisa que me atormenta, vem na minha cabeça uma imagem das eleições de 2018. Então, eu tive um professor em Vanderbilt, que era um cara brilhante, ele me dizia, olha, você vê o seu amigo pela pergunta que ele faz. Se o cara pedir para você projetar o ano que vem, é seu inimigo. Se ele falar em projetar 2050, ele é seu amigo. Então, se a gente pensa no ano que vem, né, eu imagino, o Tramontina, o lugar como é que se diz, onde ficam os políticos com o microfone, no palanque. Primeiro, o palanque vazio, por falta de liderança, e o povo lá embaixo, com o seu celular, olhando informação, e a gente vai estar discutindo a eleição de 2018. Essa é a minha imagem. Eu vou só pedir para vocês resumirem bem, porque eu tenho uma questão para apresentar para vocês, que recebemos aqui da nossa plateia. Então, sendo bem direto, respondendo a pergunta, eu acho que, para resolver a questão da fome no Brasil e no mundo, a inovação é a chave. Tanto para o desenvolvimento da produtividade no campo, resolvendo os problemas logísticos e de perdas, mas também aumentando a renda da população do campo. E, novamente, a gente enxerga que, agregando valor à biomassa brasileira através de saindo da produção apenas de grãos e commodities para produtos de alto valor agregado, a gente vai atingir isso. E, com isso, tirar e colocar pessoas que hoje estão com renda baixa num nível de consumo, podendo aí ter acesso a alimentos e saúde e outros benefícios que isso traz. Um caso emblemático, novamente, quando a gente fala de etanol, é o aumento da renda projetada para aquelas refinarias ou aquelas usinas que implementam tecnologias de vanguarda. Você está, novamente, treinando, capacitando, aumentando a renda, o valor por hectare da produção desses agricultores e produtores. Então, eu tenho certeza que a inovação é a chave para isso. Concordando com o Bernardo, inovação, engenharia aplicada com elementos de processos continuados, a gente vai mudar essa situação. Talvez o que a gente precisa são líderes, a sociedade civil organizada, tomando a posição de diminuir a perda por ineficiência da nossa infraestrutura, melhorar, a gente perde metade do que a gente produz só entre a produção e a distribuição. Então, se a gente melhorar e colocar a sociedade civil organizada para equacionar parte desse problema, acho que a gente consegue diminuir a fome e distribuir a riqueza que a gente gera. Eu queria fazer uma pergunta para vocês. Aqui tem uma pergunta aqui para o Bernardo. É possível desenvolver alguma planta mais produtiva que a soja para substituí-la em quanto tempo? Uma pergunta feita pelo João Poço. Olha, essa pergunta é difícil até. Cabe
um passo atrás. A biotecnologia industrial, ela trabalha com micro-organismos, enzimas, leveduras. Então, eu não sinto nem capacitado para responder sobre biotecnologia vegetal. Eu poderia deixar para o Caio responder essa pergunta, mas eu imagino que sim, né, Caio? Bom, eu vou... Gente, soja encontrou o seu país aqui, assim como o milho está aqui. As tendências, o macro tendências para 2050 é talvez a produção de milho ser maior que da soja. Portanto, a gente vai ver, provavelmente, o velho milho, esse mesmo que sustenta a humanidade no país, talvez ultrapassar a soja. A soja é uma leguminosa, assim como é amendoim, assim como é feijão. É a mesma coisa, é um feijão que é muito rico em proteína e que produz uma série de coisas interessantes e que levam a essa discussão que ele colocou bem do RenovaBio. Quando você leva uma produção de soja para uma extratora, ela produz, obviamente, proteína, que é a grande riqueza da soja, que é a grande sensação da soja, é o valor alto de proteína e o custo baixo. Só que, quando você leva essa bolinha de soja para a fábrica, ela produz o óleo. Esse óleo, que não é rico, a soja não é rica em soja, mas produz o óleo. Esse óleo faz o biodiesel hoje, porque tem custo muito baixo. Então, alguém diz, tecnicamente, é muito melhor um óleo de palma, que tem muito mais riqueza em óleo, do que a soja. Só que o custo do óleo de palma é de $1.000 a tonelada. É 3 ou 4 vezes o óleo da soja. Então, a gente vai, obviamente, trabalhando na medida da evolução. Então, a soja é uma cultura fantástica, que tem, vamos dizer assim, que é, vamos dizer, em síntese, aquela que despertou a maravilha do cerrado no Brasil, que hoje viabiliza a chamada integração lavoura-pecuária-floresta. Nós temos no Brasil hoje uma maravilha chamada ILPF. Para os que não conhecem, o ILPF é um sistema que consegue fazer 3 ou 4 produções na mesma propriedade por ano. E atende ao chamado pequeno ou médio produtor, que é uma coisa rara no Brasil, até porque o sistema de crédito não atende esses caras, que fazem das tripas coração para sobreviverem. A soja é a base por quê? Porque ela pega o nitrogênio do ar, leva para as raízes. Ela tem micro-organismos que ficam na sua raiz e que alimentam de nitrogênio as plantas que vêm em seguida. Então, você planta soja, depois você planta milho, ou você planta capim, e planta o milho com o capim, e planta árvore para fazer sombra para o gado que vem em seguida. Isso é chamado de ILPF, e responsável, juntamente com o etanol, e com a produção de energia elétrica das fibras da cana-de-açúcar, pelas metas que o Brasil colocou tão bem. Então, gente, nós temos que somar, não tirar, somar. Fernando, eu tenho uma pergunta aqui do André para você, e deixa eu já fazer essa pergunta, que ele pergunta assim, o André Yu, qual o futuro da linguagem de dados para o Big Data? Eu vou resumir, porque a pergunta é um pouquinho grande. E como conseguir levar toda esta tecnologia aos agricultores brasileiros que possuem propriedades em regiões onde a conectividade à internet é precária? É possível desenvolver algum tipo de tecnologia acessível aos pequenos agricultores, de forma que eles possuam o capital suficiente para ser aplicado na mesma? Boa pergunta. O contexto do mundo tecnológico está ficando bastante interessante. Big Data é uma das técnicas de aplicação para trazer informação e inteligência, e ele é um mundo diferente do passado, é poliglota. Você trabalha com múltiplas linguagens associadas ao Big Data. E Big Data tem feito grandes transformações no mundo. E tem que fazer no Brasil também. A gente pode ter... A gente está vivendo agora a transição do 4G para o 5G. A gente está vivendo a transição de um mundo onde acesso à tecnologia de informação em campos e lugares distantes vai ser bastante possível com microsatélites, como foi exemplificado. Temos projetos do balão estratosférico levando internet, nós temos os exemplos de drones, então o acesso vai cada vez ficar mais barato. E outra coisa que mudou radicalmente nesse contexto tecnológico, que a gente tem usado uma forma de, assim como a economia, a gente fala de economia do compartilhamento, a tecnologia também foi para esse mundo. Você não tem que comprar mais a tecnologia, você faz uso da tecnologia. Então, o cloud é uma das formas de democratização e baixo custo para qualquer pessoa. Hoje, no passado, para você montar um grande empreendimento ou um pequeno empreendimento, você precisava entre 5 a 10 milhões de dólares para começar o empreendimento. Hoje, 5 a 10 mil dólares,
se faz algo bastante revolucionário. E é um investimento na mesma casa de tratores e elementos para produção. Então, tecnologia deveria ser aplicada, ela é de baixo custo hoje, e com a melhora dos acessos à informação, isso vai ficar super interessante. Ao ponto de você imaginar que existe uma nova técnica dentro da internet das coisas, que você tem antenas que têm cobertura de 5 quilômetros. Então, com poucas antenas conectadas num campo, você tem a capacidade de cobrir vários hectares, com uma tecnologia chamada LoRa, por exemplo, dentro do contexto de internet das coisas. Então, otimismo, a gente tem que olhar para frente, vai melhorar. Valeu. Olha, eu queria lembrar, o nosso roteiro prevê em seguida um outro debate, as discussões continuam, mas eu queria lembrar algumas das afirmações feitas pelos nossos convidados. O Luiz Carlos lembrou que o crescimento da oferta de produtos derivados da biomassa vai colocar o Brasil numa posição de destaque em 10 anos. Ele lembrou também os problemas de crescimento trazidos pelo crescimento tecnológico rápido, a globalização, o protecionismo que dificulta a ampliação dos negócios e as mudanças climáticas, né? O envelhecimento, o endividamento, a educação e a desigualdade que estão aí diante de todos nós. Bernardo falou das tendências, falou do envelhecimento também e da urbanização da população mundial, com impacto profundo, o consumo que vai duplicar o uso de recursos industriais para que ele possa atender às necessidades da população. E lembrou também das mudanças climáticas e das questões que envolvem a sustentabilidade. E afirmou que a biotecnologia industrial tem a maior oportunidade de negócios desta geração. O Fernando, falando da quarta revolução industrial, ou da segunda revolução na tecnologia da informação, né? Lembrou a todos que nós vivemos um momento da abundância, que vem pelo conhecimento, que a demanda vai crescer e que existe tecnologia para resolver os problemas. E é preciso de novos pensadores para aplicar a tecnologia. Uma nova geração que venha a ocupar os espaços, que assuma os desafios e que compre esta briga dentro do interesse maior, que é fazer da agroindústria e do agronegócio um negócio ainda melhor, mais produtivo, mais eficiente, também trazendo benefícios internos para o país. No final, todos lembraram que a produtividade é essencial para que o Brasil possa competir com os players globais. Foi lembrado aqui que o agronegócio é 1/4 do PIB brasileiro e que o Brasil deveria exportar uma variedade muito maior ainda de produtos, que nós temos capacidade para transformar a agroindústria nacional e atender ainda mais o mercado mundial, que faltam políticas públicas. Aliás, quero fazer um comentário aqui, que um dos nossos participantes lembrou assim: ontem aqui nós ouvimos um executivo dizendo que precisamos de incentivos do governo, e outro dizendo que não precisamos do governo para criar inovações. Faz parte da discussão. Aliás, as questões encaminhadas aqui e não apresentadas aos nossos convidados serão devidamente e oportunamente respondidas pela organização do evento. E, ao final, todos reafirmaram a necessidade de melhorar a produtividade, reduzir perdas e que a inovação é a chave para colocar o Brasil num outro patamar, com benefícios para a população brasileira. Meus amigos, diante da programação que vai ser seguida neste congresso, então a gente encerra este nosso encontro. Eu quero agradecer aqui a presença do Luiz Carlos Corrêa Carvalho, presidente da Associação Brasileira do Agronegócio. Agradecer a presença do Bernardo Silva, presidente executivo da Associação de Biotecnologia Industrial. Obrigado, Bernardo. E do Fernando Lemos, vice-presidente de inovação da Oracle para a América Latina. Muito obrigado. Obrigado a todos vocês. Bom dia a todos.